Salve, salve! Voltamos, iniciando nossa segunda aula de hoje, matemática, terceira série do ensino médio. Deu tempo de dar aquela respirada, conseguiram fazer, Érica já está até colocando lá, se é máximo, vai substituir o 1. Perfeito, Érica. Gabriel já colocou para mim, como foi que Gabriel fez ali? Você fez fazendo a substituição do ângulo? Foi isso, Gabriel? Substituiu o π sobre 2, deu 15 minutos para dar uma volta completa. Nesse caso, quando a pergunta, Gabriel, quando a pergunta foi especificamente calcula o tempo para uma volta completa, é mais prático você utilizar aquela relaçãozinha do período. Período é 2π dividido pelo módulo de m. Vai dar o mesmo resultado, mas quem escolhe é você o processo. Meu bom dia para você que está se conectando agora. Bom dia, Baixa Grande do Ribeiro, Eliseu Martins, já estavam presentes, vão participar. Bom dia para você que está conectado pelo YouTube, iniciando nossa segunda aula de hoje, transformações do gráfico a partir das alterações do parâmetro, ou seja, análise e interpretação da representação algébrica de uma função seno e de uma função cosseno com relação aos seus parâmetros máximos e mínimos, professor. Vamos lá então, vamos ver aqui. Vou fazer dos dois jeitos, tá bom, Gabriel? Aí você compara aí. Na situação, já acharam até a alternativa. Deu qual alternativa? Tá ali, paramos aqui. Deixa eu ver, 104,5, deu letra E. Letra E, no caso, não é isso? A resposta? Vamos ver então, professor. Está aqui a função. Está aqui a minha função. Na hora que a Érica tinha colocado para mim, volta lá, eu digo, eita, agora não dá mais, agora é só quando a gente voltar. Aqui, ft, ele já disse para mim que este ft, professor, ele representa a altura e aquele tzinho representa o tempo que essa roda gigante gasta, tá bom? Para dar uma volta completa ou parte de uma volta em minutos, não é isso? O ft, porque o perímetro envolve divisão de decimais. No caso, por eliminação, né, Érica? Deu até rápido aqui. Professor, para o senhor achar a altura máxima, o senhor vai ter que substituir isso aqui, ou por 1, ou por menos 1. Professor, não é toda vez, se o cara pedir máximo, não é para botar 1, não? Depende da conta que você vai estar analisando. Toda hora eu vou estar insistindo nesse detalhe, eu vou estar reforçando esse detalhe. Tem horas que para achar o máximo, você tem que substituir 1. Ou tem horas que para você achar o máximo, você vai ter que substituir o menos 1. Então, professor, aqui no caso vai ser 1. Vai ser 1. Então, a tua altura máxima, professor, vai ser 56 mais 48,5 vezes 1. A tua altura vai ser 56, 48,5 vezes 1. Continua sendo 48,5. A altura máxima, professor, deu exatamente 104,5 metros. Pronto, já deu até para achar a alternativa correta lá, foi de boa. Só que a questão do tempo. Para você achar essa altura máxima, você pegou essa expressão aqui, não foi isso? Para você achar essa altura máxima, vocês consideraram comigo que essa expressão aqui, professor, ela vale quanto? Ela vale 1, professor. Vou fazer igual como você fez agora há pouco, tá bom, Gabriel? Então, professor, o senhor considerou que o seno de π sobre 7,5 vezes t, foi isso que nós consideramos, não é verdade? Nós consideramos, substituímos aquela expressão por 1. Então, eu te pergunto, esse ângulo aqui, gente, ele tem que valer quanto por seno da 1? Professor, esse ângulo tem que ser 90 graus. Esse ângulo tem que valer π sobre 2 radiano. Então, eu vou dizer que π sobre 7,5 vezes t é igual a π sobre 2.
Resolvendo a conta, corta este π com este π, produto dos meios pelos extremos. Prof, deixa eu ver aqui quanto é que deu aqui. Se eu substituir por 1, mas aí o 90 graus, Gabriel, não vai dar o 15 minutos não, dá? Porque se eu fizer ali, ó, π sobre 2, que é o meu ângulo, a gente vai ter quanto ali? Vai dar, Gabriel, exatamente 3,75. 3,75 queria dar. E, professor, não deu certo não. Por quê? Porque para um deslocamento de 90 graus, você não deu uma volta completa. Você deu um quarto de volta. Entendeu? No caso, esse aqui é o tempo que você levaria para chegar na altura máxima, mas dependendo do ponto que você, na alternativa... Isso, Gabriel, é isso que eu estou colocando para você. Então, 90 graus não é o arco. 90 graus representa o que da circunferência? Não, desse jeito dá certo também. É porque quando você colocou lá, se foi erro de digitação, não, Gabriel. É 15 minutos. A resposta é 15 minutos, Gabriel. A resposta é 15 minutos, tá bom? No caso, 90 graus é um quarto, Gabriel. Um quarto de circunferência. 90 graus. Entendeu? Então, se você fizer essa conta aqui, o teu tempo aqui vai dar exatamente 3,75 minutos. Mas isso para um quarto. Uma volta completa seria isso aí multiplicado por 4. 3,75, 3,75, 3,75, 3,75, ou 3,75 vezes 4, que vai dar os 15 minutos. Por que eu comentei isso aqui com vocês? Para mostrar para vocês que pode ser que caso você venha a perguntar, ou a questão perguntar para você em uma questão, eu quero para uma volta completa, o tempo para uma volta completa, é interessante que você vá direto para o período. E a pergunta foi o tempo para uma volta completa. Só que ia causar uma certa confusão. A gente ia acabar achando que ia dar errado, né, Gabriel? Período é 2π sobre o módulo de m. Igual como a Éricazinha colocou aí, ó. Professor, lembra lá da expressão, né? O A aqui é 56, o B, professor, é 48,5 e o meu M, professor, nessa funçãozinha aqui, ó, o meu M, ele vale π dividido por 7,5. Então, vai ficar 2π dividido pelo π sobre 7, divisão de frações, conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. É mais prático, é mais rápido, não sobra dúvidas ou questionamentos. Então, se a pergunta for para uma volta completa, usa a fórmula do período, tá bom? É mais prático. Vamos para a próxima? Vamos lá. Resolvida essa daqui. Letra E, alternativa correta. Tá aqui, professor. Vamos começar nosso aprofundamento agora, ó. E aí, professor, será que a gente faz? E, professor, ele pode perguntar de uma diversidade, uma gama de possibilidades aí para funções trigonométricas. Essa aqui da VUNESP, São Paulo. Uma máquina produz diariamente X dezenas de certo tipo de peça. Professor, X dezenas de certo tipo de peça. Se eu encontrar que o X é 5, são 5 dezenas. Tá bom? Tem cuidado com isso. Se eu encontrar que o X é 3, são 3 dezenas. Perfeito? O X, ele veio na unidade dezenas. Tem que ter cuidado com a interpretação também. Sabendo-se que o custo de produção CX
e o valor de vendas Vx são dados pelas respectivas funções. Eu tenho um custo 2 menos o cosseno de πx sobre 6 e o valor de venda 3 raiz de 2 seno de πx sobre 12. Onde os teus valores de x são valores maiores ou iguais a 0, menores ou iguais a 6. Ou seja, o máximo de dezenas produzidas que nós temos são 6 dezenas. Ele quer saber o lucro em reais obtido na produção de 3 dezenas. Qual é o lucro obtido na produção de 3 dezenas? Professor, essa daqui é aquela que substitui o máximo e o mínimo? Nesse caso, não, Érica. Essa aqui é uma questão de valor numérico. É uma questão de valor numérico. Vamos pensar aqui. Olha só. Professor, ele começou colocando que o custo que a empresa tem para produzir uma certa quantidade de dezenas é dado pela expressão 2 menos o cosseno de πx sobre 6. Deixa eu ver se eu anotei certo. Pronto. E as vendas, professor? O valor arrecadado nas vendas vai ser 3 raiz de 2 menos o seno de πx sobre 12. Pronto. Anotei certinho, 3 raiz de 2, pronto. A pergunta que ele fez para a gente é para nós acharmos o lucro. Isso, Gabriel, isso, Érica. O lucro é o valor das vendas menos o custo. Então, primeiro a gente tem que achar a expressão que representa o lucro. O lucro desta empresa vai ser o valor arrecadado nas vendas menos o custo de produção. Ou seja, a expressão que representa o lucro vai ser 3 raiz de 2 menos o seno de πx sobre 12 menos, tem que fazer aqui o jogo de sinal, 2 menos o cosseno de πx sobre 6. Pronto. Essa expressão, o resultado dessa expressão, calcula para mim o lucro. Calcula para mim o lucro. A pergunta que ele fez para a gente é, qual é o lucro, tá aqui, ó, qual é o lucro, professor, para a produção de 3 dezenas, ou seja, quando o seu x for 3. Ele não disse que o x representava a quantidade de dezenas? Se corta os πs, deixa eu ver aqui, Érica. Olha, não vai dar de cortar os πs na realidade. Por quê? Porque uma função é seno, outra função é cosseno. Não vai dar nem da gente operacionalizar. A única conta que eu poderia tentar fazer era a do 3 raiz de 2 com o 2 lá, com o menos 2. Mas também não daria para a gente subtrair. Então, ele já disse para a gente que quer que você encontre o lucro para 3 dezenas. O teu trabalho é substituir onde tiver o x, você vai botar o 3. É uma questão de valor numérico. É uma questão de valor numérico. Vai ficar 3 raiz de 2 menos o seno de π vezes 3 sobre 12 menos 2 vezes o cosseno de π vezes 3 sobre 6. Conta, só conta mesmo. Professor, então vai ficar o lucro para essas 3 dezenas, vai ser 3 raiz de 2. Professor, aqui, o senhor pode cortar esse cara com esse cara, vai ficar π sobre 4, professor. Vai ficar π sobre 4, vai ficar vezes o seno de π sobre 4 menos... só anotar aqui que aqui é 2 menos, senão eu ia fazer errado a conta. Só corrigindo. Aí vai ficar menos 2 menos o cosseno, simplifiquei que sobra 2, de
π sobre 2. Fazer a conta. Professor, o lucro para 3 dezenas vai ser 3 raiz de 2 vezes o seno de 45. Seno de π sobre 4 é seno de 45. Seno de 45 é raiz de 2 sobre 2 menos 2 mais o cosseno de 90 graus, professor, que é 0, professor. Cosseno de 90 graus, que é 0. Professor, só fazer a conta agora. Vai ficar 3 raiz de 2 vezes raiz de 2, vai ficar 3 vezes 2 dá 6, professor. 3 vezes 2 dá 6. Então, vai ficar 6 dividido por 2 dá 3, 3 menos 2. Professor, o resultado aqui vai dar exatamente 1, professor. O resultado do lucro vai dar exatamente 1, não é isso? Deu 1, professor. E as alternativas? Deixa eu voltar lá, professor. Prof, ele disse para mim que o lucro em reais obtido na produção de 3 dezenas dessas peças. Ele disse que x dezenas já era 10, sabendo que o custo de produção, o custo de venda são dados, o lucro é em reais. Professor, ali deu 1 certinho, mas não tem 1 aqui. Eu acho que vai ser essa letra C. Mas aí, no caso, ele tinha especificado para mim que o x era dezenas. X dezenas. Então, eu coloquei só o 3 mesmo. E não 30. Deixa eu ver se eu colocasse 30, se iria mudar alguma coisa. Não, mas se eu botasse 30 ia dar diferente, professor. Deu 1.000. Deixa eu ver se ele falou se era o lucro dado, o custo em milhares. Uma máquina produz diariamente, certo? Sabendo que o custo de produção e valor são dados em... o lucro em... eu acho que era assim, faltou um detalhe. O lucro em milhares, em reais. O lucro em milhares de reais obtidos, no caso, o custo lá, ele sai em milhares de reais, o valor da venda sai em milhares de reais, então eu acredito que seja isso, faltou esse detalhe, o lucro em reais, porque não vai dar R$1. Não tem como dar R$1 de lucro. Então eu acredito o lucro em milhares. Deu 1, é 1.000. Alternativa correta, letra C, de Canal Educação. Deve ter faltado esse detalhe, o lucro em milhares de reais. Porque não está errado lá. Se você observar, deixa eu ver se eu anotei tudo direitinho. Era 2 menos o cosseno de πx sobre 6, anotei direitinho. O da venda, 3 raiz de 2, seno de πx sobre 12. Lucro é venda menos o custo. Lucro vai ser venda menos o custo. Então, a gente fez lá a continha, professor. Podia até ter calculado o custo para 3 dezenas, depois ter calculado o valor de venda para 3 dezenas e subtrair os dois valores, que dava no mesmo. Ficou 3 raiz de 2 menos o seno de πx sobre 12. No lugar daquele x, nós colocamos o 3, que eram 3 dezenas. Professor, ficou π sobre 4, que é o seno de 45, raiz de 2 sobre 2, está tudo certinho. Ficou, cancelou, 3 menos 2, cosseno de 90 é 0, professor. É isso mesmo, vai dar R$1.000 de lucros. É isso mesmo, não tem outra situação não. Faltou aqui, o lucro em milhares, que ele botou só em reais, viu? Mas deu 1. Depois vou até pesquisar na internet direitinho, mas é isso aí mesmo, é R$1.000 o lucro desta empresa. Olha a próxima, professor, vamos começar agora com a análise gráfica. Vamos começar com a análise gráfica. O que ele quer ali, professor? O que ele quer? Professor, se f de x é a mais b vezes o seno de x, tem como gráfico, estou vendo o gráfico ali, professor. O que será que ele quer, professor? Então, o a é menos 2b igual a 1. Oxe, professor, ele quer só que a gente analise, descubra, mas ele não me deu, professor, o a, o b, ele só me deu o gráfico. Cara, quem que mexe na imagem? Quem que mexe na imagem? Professor, quem mexe na imagem é o A e o B, não é isso? Quem mexe na imagem não é o A e o B? Então, deixa eu mostrar para vocês como é que a gente faz para achar. Tem questão lá que ele quer que tu ache o A, o B, o M,
Ele quer que tu faça isso. Como é que a gente vai fazer para achar o A e o B? Primeiro, quem é a imagem desse gráfico? Ponto mais alto, ponto mais baixo. Professor, para esse gráfico, a imagem é o intervalo de -1 a 1, professor. Essa distância aqui, ó, representa a minha imagem, professor, que seriam os valores do -1 até o 3. Essa é a imagem do gráfico. Não, desse gráfico é do -1 ao 3, Gabriel. Desse gráfico. -1 a 1 é aquela padrão. Certinho? Aqui no caso, ela é uma senoide. Professor, mas ela está descendo lá. O gráfico é cossenoide mesmo. É cossenoide mesmo, a não ser que ela seja uma relação inversa. Entendeu? Então, peraí, professor. Ali eu já tenho uma imagem. Então, se eu tivesse a função normal, se eu já tivesse o valor do A, se eu já tivesse o valor do B, como é que eu ia fazer para achar a imagem? Vamos tentar aqui. Deixa eu ver aqui. Está aqui. Pronto. Professor, aqui no nosso gráfico, este A e este B, eles mexem diretamente na minha imagem. De que forma? Na forma como eles estão operacionalizando. O A, ele soma, o B, ele multiplica. Então, qual era a orientação que era dada para vocês? É tipo assim, professor, olha só. Na nossa situação, a gente tem como ponto de partida o -1 e 1, não é verdade? Onde você, primeiramente, multiplica isso aqui por B. Quando você multiplicar isso aqui por B, professor, vai ficar menos B e B, professor. E depois você acrescenta o valor de A, professor, que já vai passar... Deixa eu botar um pouquinho mais para cima isso aqui. Se ele decidir, voltou -1 e 1. Multiplica com o B. Vai ficar menos B e B. E acrescenta o valor do teu A. Vai ficar, então, professor, A menos B, A mais B. Isso aqui é a minha imagem, gente. Que ela é igual, professor, ao -1 e ao 3. Vocês entenderam como é que a gente vai fazer? É mais ou menos isso, Gabriel. Vocês vão ver, vamos fazer aqui desse jeitinho aqui, aí vocês vão ver um detalhe. Vocês vão ver um detalhezinho aqui. Professor, então aqui o senhor pode dizer que o A menos B é igual a -1 e o A mais B é igual a 3. Se a gente for resolver o sistema pelo método da adição ou pelo método da substituição, aqui vai dar, cancela este B, 2A é igual a 2, A vai dar igual a 1. Professor, e o B substitui em qualquer uma delas. Se o A é 1, professor, o B vai ser exatamente 2. Procura as alternativas. Procura as alternativas. Eric e Gabriel. Tem alternativa? E aí, tem alternativa? Não tem, né, Gabriel? Ixi, nós erramos, então. Deixa eu voltar no gráfico. A Érica comentou, agora há pouco, professor, isso aí é uma cossenoide, não foi isso? É uma cossenoide. Por quê? Porque está descendo, professor. Porque está descendo. Será? Mas lá na questão lá em cima, ele colocou para mim que era uma função seno. Ele colocou para mim que era uma função seno, que era uma senoide. O que é que eu posso concluir com isso? Que esse gráfico, gente, é um gráfico de uma função inversa. É uma função inversa do cosseno, ou a função inversa do seno.
Quando dá, ele diz para mim lá, ó, que é A mais B vezes seno de x, mas ela está descendo. Como é que eu ia ter certeza que a função, ela era, professor? Como é que eu ia ter certeza que a função ali, ela era uma função seno? Se você pegasse alguns daqueles ângulos lá e fosse fazer o cálculo do seno. Como assim, professor? Ó, na nossa situação, ali nós teríamos que, deixa eu ver, mas é A mais B vezes o seno. Seno de 2π daria 0. 0 mais A mais B para dar o 1, no caso. Eu poderia estar substituindo, ó. O seno de 2π ali, ó, é 0, ó. Então, o seno de 2π dá 0, ia ser A mais B vezes 0, que teria que ser igual àquele 1zinho lá que você está visualizando. Eu poderia fazer com pares ordenados. Pegar 2 pares ordenados para fazer a minha conta. Ou, entendendo essa questão como uma função inversa, o meu trabalho aqui é entender o seguinte, professor. Como ela é inversa, esse A menos B, ele vai ser igual a 3. E esse A mais B, você só vai trocar, gente. É igual a menos 1. Você vai inverter. É difícil de aparecer e causa uma confusão, Gabriel. É tanto que não é nem muita gente errou essa questão que vocês estão visualizando. Então, peraí, professor. O meu trabalho aqui seria inverter. No caso, o A menos B, ele vai ser o 3 e o A mais B vai ser o menos 1. Corta, corta. A mais A vai dar 2A, que é igual a 2. O A não vai mudar. O A continua sendo 1. Só que agora, ao substituirmos, se A mais B é menos 1, e o A é 1, professor, nós vamos ter que 1 mais B é igual a menos 1. B vai dar igual a menos 2. Agora nós temos uma alternativa correta. Tá bom? Então, tem cuidado com essas relações. Então, professor, o outro jeito que eu poderia fazer, mas é um pouquinho complicado mesmo, quando o cara bota a função inversa e me dá poucas informações, porque lá no Enem, ele me deu pouquíssimas informações. Só se o cara fosse testando os pares ordenados para ter certeza que a função é inversa. Porque, normalmente, quando você sobe, é seno, professor. Quando você desce, é cosseno. É por isso que, de imediato, a Érica olhou, eu também olhei. Não, é função cosseno. Aí eu olhei para a expressão, olhei para cá, professor, mas aqui ele está dizendo que é seno, está descendo, professor, é função inversa. É função inversa. Significa dizer que o máximo é menos 1 e o mínimo é 3. É o contrário, professor. É o contrário. Pegou? Deu certo, não é? Bateu a alternativa correta. Então, fica ligado nesse tipo de questão. E essa outra? E essa outra aqui? Deixa eu ver, professor. As caminhadas e corridas de rua são atividades incorporadas à cultura esportiva dos brasileiros. Um praticante de corrida popular, Cooper, balança cada um dos seus braços ritmicamente enquanto corre de acordo com o modelo dado pela expressão. O cara já se assusta logo com a questão dessa. Pai do céu, como é que eu vou fazer isso? Vamos entender quem é quem. Estou vendo uma função seno. Ele disse que esse FT é o ângulo compreendido entre a posição do braço e o eixo vertical. E o T, professor, representa o tempo em segundo ilustrado abaixo. Nessas condições, o maior ângulo obtido com o movimento cíclico do braço é... Professor, isso aí é o bracinho do cara correndo, ó. Vai para trás, faz aquele ângulozinho, aí fica no meio, junto com o corpo, né? Vai para frente. Ele quer saber quanto é que é esse ângulozinho aí, ó, no Cooper. 10 graus, 15 graus, 20 graus, 25, 30 graus. Aí o cara olhou para cá, professor, não sei nem para onde é que vai. Gente, de novo. Ele começou te dando uma função trigonométrica. Significa dizer que o teu trabalho aqui, professor, é fazer uma substituição do 1 ou do menos 1. Não é verdade? Então, vamos lá, professor. Na nossa situação, eu tenho que FT
que é o meu ângulo, né, professor? Ele já disse na questão que esse FT é o seu ângulo, que é o que você quer. É igual a π sobre 9 vezes seno vezes seno de 8π sobre 3, que multiplica t menos 3 quartos. Deixa eu ver se eu copiei direitinho. Pronto, professor. Ele quer o maior ângulo, professor. Para mim achar o maior ângulo, eu devo substituir o seno desse ângulo por 1 ou por menos 1? Só deu essa expressão aí, ó. Professor, por via das dúvidas, eu posso fazer as duas contas? Pode. O que vai mudar agora nessa situação aí, gente, é que ou tu vai ter um arco positivo ou tu vai ter um arco negativo. O maior valor que eu posso ter para um seno é 1. Então, se eu botar ali 1, nós teríamos π sobre 9. Π sobre 9 dá quantos graus? Professor, o π, ele vale exatamente 180 graus, não é? 180 graus dividido por 9. Ah, professor, ficou fácil. Substitui por 1 mesmo, deu 20 graus. O outro ia dar o mesmo, só que ia dar negativo, professor. Caraca, só isso? Essa questão zona desse tamanho aqui, professor, desse jeitão aqui, que causou até o medo, professor. Acaba vai ter até pesadelo quando o cara lê um negócio desse. E o meu trabalho aqui, professor, era fazer f de t, que é o ângulo, é π sobre 9 vezes 1. O meu ângulo é π sobre 9 radiano, ou, professor, 180 graus por 9. O maior ângulo, tá? Desenvolvido pelo braço desse corredor, professor, é um ângulo de 20 graus. Já pensou? Só isso, não era, Gabriel? Eu não recordo se essa questão é do Enem. Não, acho que não é do Enem, não. Tem acho que de um enunciado aqui, de onde era? Da UEPA. É porque para mim que eu tinha visto algo parecido em um dos certames anteriores aí. Eu acho que eu tinha visto, não tenho certeza. Professor, vamos para mais, vamos para mais. Aula de revisão para a gente fechar o estudo das funções trigonométricas. Olha mais uma aí. Quanto que vai dar? Ele disse para mim o seguinte agora. Um laboratório, desculpa, uma sala de um laboratório de pesquisas onde se pretende desenvolver uma cultura de bactérias, teve sua temperatura ambiente T em graus Celsius modelada ao longo das 24 horas do dia. E ele disse que essa cultura, né, de bactérias, o desenvolvimento dela se dá por essa expressão aí, ó, T de H é igual a 18 mais 8 vezes cosseno de H mais 9 sobre 12 vezes π. Aí botou ali onde o H tem que estar dentro do intervalo de 0 a 24 horas, que é um dia. Não é isso? Deixa eu ver o que era que perguntou. Não, o FT é o 20 graus, Érica. Ele já tinha dito para mim, deixa eu voltar aqui, ó. Ele já disse aqui na questão, aqui, ó, para mim, ó, FT é justamente o ângulo. Então, é o ângulo, é aquele 20. O FT é o 20. Ou você está perguntando o Tzinho. O Tzinho, na realidade, é o tempo em segundos. Nesse caso, você poderia calcular o período. O que seria o Tzinho? Eu acho que é isso que você quer me perguntar. O Tzinho seria o tempo que leva para ele fazer todo aquele... Bota para mim aqui, meu diretor. Bota para mim aqui. Vou ficar aqui de lado, fazer o cup aqui, ó, em mim. Coloca a imagem. Quando eu estou com o braço aqui, ó, é no caso um movimento completo. Se eu colocar, ó, corri, ó, eu fiz isso aqui. O tempo que leva para você fazer isso aqui, ó. Isso aqui é um tempo. Ó. Esse aqui seria o período. Ó, é o período. Aí você ia calcular aquele tempozinho. Poderia usar aquele P igual a 2π sobre o módulo de M. Deu certo? Porque tem um ângulozinho, ó, que vai, juntou no corpo, veio para cá. Tomara que vocês tenham entendido aí. Ficou feio. Eita,
Parece que eu tô correndo mesmo aqui, ó. Até cansei. Ai, exercício me mata. Não. Vamos lá. Você entendeu aí? Então, nesse caso, você ia ter que considerar, para a gente achar aquele maior valor possível não foi 1, então você ia considerar que aquele 8π sobre 3 vezes t menos 3 sobre 4 teria que ser igual ao π sobre 2, que é o 90 graus. Aí você ia resolver a conta, você ia encontrar o tzinho, que era o tempo que ia levar para você ficar, ó. Você viu que eu cansei, né, Gabriel? Ave Maria, tu é doido só balançar esses braços aqui. Não. Atividade física, dá para mim não. Cansei só de mexer meus braços aqui. Professor, vamos para a próxima. Finalizada a questão, o que ele quer nessa daqui e o que é o que, professor, aqui na história? Quem que é cada uma dessas letrinhas aqui? Professor, ele disse que essa expressão calcula, professor, a temperatura. Então, vamos entender que nessa aqui ele já disse, ó, se pretende desenvolver uma cultura de bactérias, teve sua temperatura ambiente, T em graus Celsius, modelada. Esse aqui é a temperatura. E o que é esse H? Professor, esse Hzinho aqui, ó, na expressão, é a hora do dia. Não é de 0 a 24 horas? Não é durante um dia inteiro? Se foi 2 horas, 3 horas, 4 horas, e aí vai, professor. Vamos ver a pergunta. Assim, nesse dia, a temperatura foi superior a 22 graus Celsius durante um número máximo de horas consecutivas igual a 5, 6, 7, 8 ou 9. Professor, nessa daqui não é aquela de substituir o máximo e o mínimo não, né? Não. Ele quer saber, nesse dia, a temperatura foi superior, ou seja, ele está considerando para mim aqui que a minha temperatura, professor, ou seja, o meu T de H é superior é maior que 22 graus Celsius. Então, meu trabalho aqui é resolver uma inequação. É resolver uma pequena inequação trigonométrica. Nesse caso, a expressão que calculava a temperatura era 18 mais 8 cosseno. 18 mais 8 vezes o cosseno de H mais 9 sobre 12. Deixa eu ver se eu anotei certinho. H mais 9 sobre 12 vezes π. Pronto, professor. Tá aí, ó. Maior que 22. Tá faltando a gente falar que, no caso, vai ser uma inequação trigonométrica. A gente ainda não visualizou durante as aulas inequações. Aliás, visualizamos na segunda série do ensino médio. Vocês ainda lembram como é que analisa inequação? Vamos ver aqui. Se não lembrar, a gente consegue fazer agora ela aqui com vocês. Professor, resolver. É uma inequação, é como se fosse uma equação, professor. A diferença é porque nós temos uma desigualdade. A parte operacional é a mesma da equação. Quem não tiver letra, passa para o segundo membro lá. Eu vou começar pegando aquele 18, jogando para o lado do 22. Vai ficar 8 cosseno de H mais 9 sobre 12 vezes π é maior. 22 menos 18, professor, dá exatamente 4, não é isso? Dá exatamente 4. Certinho? 22 menos 18 dá exatamente 4. E agora, professor? Vamos pegar esse 8, vamos passar para o outro lado, o 8 vai passar dividindo. Inequações trigonométricas. Trigonométricas, Gabriel, você lembra ainda? Que a gente vai ter que fazer uma circunferência trigonométrica e vai analisar os intervalos dentro dessa circunferência, para a desigualdade que nós vamos achar aqui, ó. Vamos ver aqui, continuando. Passa o 8 para lá, professor, vai ficar cosseno de H mais 9 sobre 12
vezes π é maior que... Era 4, vai ficar 4 sobre 8. Simplificando isso aqui, professor, vai dar 1/2, professor. Então, o que nós temos aqui é que o cosseno daquele ângulo lá, professor, o cosseno de h mais 9 sobre 12 vezes π, tem que ser maior que 1/2. Tem que ser maior que 1/2. Professor, qual é o ângulo que o cosseno dá exatamente 1/2? Qual é o ângulo, só para a gente ter como referência, qual é o ângulo que o cosseno dá 1/2, professor? Aqui nós temos que o cosseno desse ângulo aqui, que eu não faço a menor ideia de... Aliás, o ângulo eu até sei quanto que é. O ângulo aqui, ele tem que ser um valor maior que... Ele quer h mais 9 maior que 60 graus, professor, sobre 12 vezes π tem que ser maior que 1/2. Professor, tipo assim, olha como é que a gente vai analisar. Vou desenhar aqui uma circunferência trigonométrica. Vou começar como ponto de partida o meu 60 graus. 60 graus, professor, vai estar aqui, professor, mais ou menos. Eu vou colocar uma bolinha aberta, professor, que é o meu π sobre 3 radiano. Então, eu quero que você entenda o seguinte. Só descer um pouquinho. Quando é que os valores são maiores... É cosseno, né? Oh, caramba, é cosseno. Desculpa. Eu estava analisando seno. Tá aqui. Os valores de cosseno estão no eixo x, professor. Está aqui o seu 60 graus, que é o π sobre 3 radiano. O cosseno de 60 graus, professor, dá aqui, ó. Bem aqui neste ponto, professor. Que é exatamente 1/2, professor. Neste pontinho aqui, daria o seu cosseno de 60. Onde é que os valores, professor, são maiores, professor, do que 1/2? Cara, aqui, neste ponto, é o teu zero, professor. Os valores maiores que 1/2, professor, são todos os valores para cá, ó. Todos os valores para cá são valores maiores que 1/2. Então, eu vou pegar aqui o simétrico. Quanto que é o simétrico, professor? Do π sobre 3 lá embaixo. É 60 graus, é o 300, não é? Como é que é o 300 graus? Porque os valores que vão dar cosseno maior que 1/2, professor, são todos os arcos que estão dentro deste arco, dentro desse intervalozinho aqui, ó. Todos os arcos aqui dentro, professor, dessa parte verde, que eu estou dando destaque para você, terão cosseno maior que 1/2. Terão cosseno maior que 1/2. Entendeu? Entre o π sobre o 3 e entre o 360 graus dá quanto lá, gente? Deixa eu ver se eu ainda tenho espaço aqui. Tem não. Vou já pedir para colocar um slidezinho em branco. 300 graus, professor. π sobre 3, 2π sobre 3... 300 graus vai ser exatamente 300 por 360 vezes 2π. Cinco π sobre 3 é o 300 graus, isso mesmo. Estava tentando lembrar aqui de cabeça, deu branco. 5π sobre 3 radiano. Vamos lá. Canetinha black. Pronto. Vamos ver se você entendeu aí, ó. Na nossa situação, esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo que está aqui, professor. Você está vendo ele? Ele tem que ser um valor que é o H mais 9 sobre 12 vezes
π, ele tem que ser um valor maior, professor. Ele tem que ser um valor maior que π sobre 3. No caso, maior não, menor que π sobre 3 e maior que 5π sobre 3, professor. Vai ser maior que 5π sobre 3 radiando e vai ter que ser menor que π sobre 3, gente. Eu tenho aqui uma inequação simultânea. Eu vou fazer duas continhas aqui para a gente achar a possibilidade de horários para aquele H que vocês estão visualizando lá, ó. Vocês entenderam ou não? Perguntem aí. Inequação tem que lembrar, dá sempre um trabalho. Mas, professor, lá no Enem cai muito inequação? Não, gente, só para tranquilizar. Só para tranquilizar. Não, não é que a gente troque o sinal, não, Gabriel. É porque se você analisar, abaixo ali, ó, do π sobre 3, são valores que são menores, professor. Menores do que o π sobre 3. Vai do 0 ao π sobre 3, entendeu? E o outro vai do 5π sobre 3 ao 0. Nesse caso aqui, maiores que o 5π sobre 3, eu poderia estar considerando valores maiores. Eu vou considerar separadinho. Vai ficar mais fácil de você fazer a conta comigo, ó. No Enem não cai muito isso aqui não, justamente por conta do espaço. Aqui, professor, neste ponto aqui é o nosso 0 e aqui é o nosso 2π. Então, você pode dizer que aquele ângulo, professor, ele vai ter que ser maior que 0. São duas situações. Meu diretor, faz uma gentileza para mim. Coloca um slide em branco para mim, que eu acho que eu vou precisar. Não vai caber, não. Coloca 2 logo, 2 em branco, que é grande. Você vai fazer duas contas. Duas contas. Não, esse daqui, a inequação propriamente, eu não vi. Assim, que eu vou ter que fazer análise de toda ela, que essa parte aí eu não vi, não. Então, ali, eu vou considerar que aquele ângulo que eu circulei de verde, ele tem que ser maior ou igual a 0, menor que o π sobre 3. Aí você já vai começar o desenvolvimento, entendeu? E eu também vou considerar que aquele ângulozinho que eu circulei lá de verde, ele vai ser, professor, maior que 5π sobre 3 e menor ou igual a 2π. E a gente vai fazer os possíveis resultados e buscar lá as nossas alternativas. Já deu certo, meu diretor? Obrigado. Olha só, professor, voltando aqui, quais são as minhas duas possibilidades? Primeiro, o H mais 9 sobre 12 vezes π vai ter que ser maior ou igual a 0, menor que π sobre 3. Primeira possibilidade. Segunda possibilidade, o H mais 9 sobre 12 vezes π. Deixa eu voltar lá, professor. Ele tem que ser maior que o 5π sobre 3. Que o 5π sobre 3. E menor ou igual ao 2π. Eu vou ter que resolver essas duas inequações aqui, simultâneas. E, professor, como é que vai ficar aqui? Gente, olha só. Tudo se dá pela intersecção. Se você quiser resolver, professor, aqui, as duas situações, você pode começar passando, professor, este π, professor, este π que está multiplicando aqui para os dois lados simultaneamente. Ele vai passar dividindo para os dois lados, tá bom? Então, vai ficar H mais 9 sobre 12 vai continuar maior ou igual a 0. Se eu passar o π para o lado de lá dividindo, vai ficar quanto, gente? Se eu passar para o lado de lá dividindo, vai ficar 1/3, professor. E agora, produto dos meios pelos extremos. H mais 9, professor, vai dar maior ou igual a 0. Se eu multiplicar 12 vezes 1/3, vai ficar 12 por 3, vai dar 4. O meu H vai ser, professor, passo 9 para os dois lados, vai ficar menos 9. O 9 para o outro lado vai ficar negativo. 4 menos 9 vai dar menos 5. Está aqui a primeira possibilidade de solução. O valor de H entre o menos 9
e o 5, professor. Deixa eu ver só uma colocaçãozinha aqui. Ele disse para mim que ele quer saber o número de intervalos de horas consecutivas, professor. Prof, já no outro aqui, do mesmo jeitinho, cancela o π dos dois lados, ele vai passar dividindo aquele π, vai ficar h mais 9 sobre 12, vai dar maior que 5π sobre 3, cortei, menor ou igual a 2. Professor, produto dos meios pelos extremos, o senhor vai ter que h mais 9 vai ser igual, aqui vai dar 24, e o outro vai ficar 12 vezes 5 dá 60, 60 dividido por 3 vai dar 20. O 9 vai passar subtraindo para os dois lados, e na equação simultânea que eu estou resolvendo, beleza? Vai ficar, professor, 9 para lá, vai ficar 11. O 9 para cá, professor, vai ficar exatamente 15, não é isso? 15 horas. 15 mais 9, 24. Certinho? Pronto, professor. Então, ele perguntou o maior número de intervalos possíveis. O maior número de intervalos possíveis para a gente conseguir estar visualizando isso aí. Ali do 11, maior ou igual a 11, até as 15 horas, a gente teria 12, 13, 14, 15. Nós já teríamos 4 horas aqui, não é isso? Dentro desse intervalo aqui, nós teremos 4 horas consecutivas. Passou de 11 horas, é 11 e 1, 11 e 2, tu começando a contar as horas. Já dariam 4 horas consecutivas. Nas tuas alternativas aqui não tem 4, não é isso, professor? Aquele negativo, a gente vai contar também, professor. De 9 até os 5, vai ficar 5, vai ficar 6, 7, 8, 9, professor. Aqui também considera-se 4 horas de intervalo, professor. 4 horas de intervalo. Então, a gente vai totalizar quanto, professor? Exatamente, professor, 8 horas de intervalo consecutiva, onde a temperatura foi maior que 22 graus. Vocês entenderam? Mas é complicada mesmo, né, professor? Precisar de treinar muito só em equação. Mas se vocês observarem, até no próprio livro mudou. O livro, segundo a BNCC, agora ele tirou um pouquinho essa parte da inequação trigonométrica. Se vocês pegarem os livros atuais, ele fala da função, mas ele se restringe um pouquinho. Ele fala do básico da inequação. Não é isso? O 4 seria a letra D. É verdade. Eu acho que essa questão aí ela era de somatório, Gabriel. Tipo, pegava essa daí com outras alternativas, era uma questão de somatório. Pegou a ideia direitinho? E, professor, mas é trabalhosa. É trabalhosa. Olha o tamanho. Cai no Enem? Não, gente, fica tranquilo que isso aí não vai cair no Enem. Não vai. Certeza, tá bom? Coloquei aqui, nem me dei conta que era inequação. Eu achei linda e maravilhosa. Quando eu vejo essas funções assim, acabei colocando. Essa daqui não é inequação, não. Essa aqui dá de vocês fazerem para a gente fechar a aula. Em uma determinada região, a intensidade média de radiação I... Opa, professor, isso aqui é a radiação, né? Em unidades de radiação varia em função do tempo em dias. Professor, ó, aqui é o número de dias, professor. Sabendo que o argumento da função seno está em radianos e que D igual a 1 corresponde ao dia 1º de janeiro, não é o mês de janeiro. Se o D for 1, 1º de janeiro. Se o D for 2, 2º de janeiro. E aí vai. Tudo bem? É correto afirmar que a máxima radiação do ano irá acontecer no mês de março, junho, abril, maio, julho. Prof, vamos ver aqui, professor. Nessa situação, máxima radiação, gente, para isso aqui dar o maior possível, eu tenho que substituir isso aqui por quanto? Para a radiação dar o maior possível, o seno do ângulo ali teria que ser substituído por 1. Não é não? Opa, Emerson, bom dia, cara.
Chegou quase no finalzinho, cara. Depois dá uma acompanhada em tudo que a gente discutiu hoje, tá bom? Porque esse conteúdo cai bastante no Enem. Bacana, Emerson? Professor, sendo de 90, teria que ser 1. Então, eu vou pegar aquela expressão lá, o 2π vezes d menos 77 dividido por 365, e eu vou dizer que aquela expressão é igual... Isso, a Érica colocou para mim. É igual ao π sobre 2. Você vai desenvolver. Você vai achar o valor do d. O d vai dar um valor grande. O d vai dar um valor grande. Por quê? Porque o d aqui, ele está representando a quantidade de dias a partir do dia 1º de janeiro. Então, tipo, se o cara deu 300 dias. 300 dias. Então, se o cara deu 300 dias, tu vai contar. Professor, mês de janeiro, aqui tem que ter aquele cuidado lá. Mês que tem 30, mês que tem 31. Porque aqui não é matemática financeira. Janeiro tem 30 ou tem 31 dias? E, professor, aí a gente vai ter que contar. Tipo, vamos dizer que deu 310 dias. Em 310 dias vai bater em que mês? Estão entendendo? Eu estou colocando porque o tempo já está quase estourado aqui, não vai dar tempo. Estou passando a ideia para vocês. Beleza? Então, você iria pegar, iria encontrar lá, não sei se vocês já fizeram aí, vocês iam só pegar a quantidade de dias lá e ia contar. Janeiro tem 31 dias, eu faço com os gruguminhos aqui da cabecinha do dedo, professor. Minha avó que me ensinou. Pense. Aí tem 30, fevereiro não tem 30. Tem quanto, professor? Tem 28. Aí vem março, que já tem 31. Aí já vem abril, que tem 30. E aí vai. Não é isso? Deixa eu ver aqui, ó. Opa, Emerson, vem acompanhando direitinho as aulas, entendeu? Porque a gente está passando quase que sempre para vocês algumas dicas que direcionam. Normalmente a gente pega um conteúdo e a gente vai sempre pontuando, Emerson, o que você tem que saber em cima de cada conteúdo para você não se prender à matemática como um todo, porque realmente é muita coisa para aprender. Então, eu tenho certeza que vai ajudar bastante. Pega lá o dia direitinho, vem acompanhando as aulas, tá bom? Continua aproximando, o grande Gabriel tá aí, já passou na faculdade, mas permanece aqui, tá? Acompanhando as aulas da gente. Meus amores, acabou, né? Foi rápido, gente, foi rápido hoje, não é verdade? Eu só vou dizer o quê, professor? Meu bom dia a todos, brigadão pela presença, fica com Deus, tô te aguardando na próxima semana, tá bom? Forte abraço e até lá. Tchau, tchau, galerinha!